Meus irmãos, nessa noite eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Tiago. Estamos aqui nessa praça para pregar o Evangelho. O meu aparelho acabou descarregando a bateria, mas não é por causa disso vamos deixar de pregar o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus. Quero nessa noite louvar a Deus pela sua vida, a você que está aqui nessa praça, a você criança, a você adolescente, a você senhor, a você senhora, e dizer para você que Jesus, Ele te ama e Ele te amou primeiro. E nessa noite Ele tem uma palavra de salvação para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 14 e o versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou também a vida. Nessa noite eu quero deixar um texto da palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 3 e o versículo 16. Eu não vou tomar muito tempo, mas nessa noite o Senhor tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Ele marcou esse encontro aqui contigo, aqui nessa noite, aqui nessa praça. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, no capítulo 3 e 16, o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou repetir: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Meu amigo, minha amiga, você que está ao alcance da minha voz, a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho à terra para morrer pelos nossos pecados. Quando a gente observa e lê a Bíblia, nós vamos observar que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas a Bíblia diz que o homem veio a cair, veio a pecar, e com isso entrou o pecado na humanidade, entrou tudo o que não presta, a vaidade, a mentira, o roubo, o adultério, tudo o que não presta entrou no mundo através do pecado. E esta palavra, que se chama pecado, ela faz separação entre Deus e os homens. A Bíblia diz que os homens estavam entregues ao pecado, entregues à mentira, entregues a tudo que não presta. Mas Deus fez uma promessa de enviar alguém para nos salvar. E esse alguém era Jesus Cristo de Nazaré, o seu Filho único. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. A Bíblia vai dizer que através de um homem entrou o pecado no mundo, mas através de um homem entrou a salvação, entrou a vida. A Bíblia diz que sendo nós ainda pecadores,
Cristo nos amou primeiro e nos convidou para que viemos fazer uma aliança com Ele. A Bíblia diz que Cristo Jesus veio à terra para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas negligências. A Bíblia diz que era necessário que Ele morresse. A Bíblia diz que Ele foi levado ao madeiro para ser crucificado pelos nossos pecados. Porque a cruz não era para Jesus, a cruz era para nós, pecadores, que afrontamos a Deus todos os dias. Mas a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A Bíblia diz que Ele foi levado à cruz para morrer por nós. Cravar uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Cravar os pregos nas suas mãos. Cristo foi torturado. Cristo foi moído por causa dos nossos pecados. Aí o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não se explica este amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou nós de uma tal maneira, que deu seu Filho único para morrer por todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Nesta noite, estamos anunciando um Cristo que morreu pelos nossos pecados, foi moído pelas nossas transgressões, mas Ele não desistiu da gente, mas Ele não desistiu de nós. E tudo o que Ele quer é que o homem venha se arrepender dos seus pecados, das suas negligências, e venha fazer uma aliança com Ele, venha confessar Ele como o único, suficiente Salvador da sua vida. Eu não te conheço, mas tem um Cristo que te conhece. Tem um Cristo que conhece o seu deitar e o seu levantar. E Cristo não morreu na cruz em vão. Ele morreu pelos nossos pecados. E tudo que você precisa fazer é aceitar a Cristo, é se arrepender dos seus pecados. Se o Senhor hoje pedir a tua alma, o que você tem preparado para Ele, o que você tem reservado para Ele, como está a sua vida diante de Deus? Porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Não tem como mais dar um jeitinho. Quem partiu em Cristo vai para a eternidade, mas quem parte sem Cristo, infelizmente, é a condenação eterna, é o inferno. Mas eu quero nessa noite dizer para você que Cristo quer entrar na sua casa, quer entrar na sua família e quer fazer morada. É tempo de se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O maior problema do mundo não é as drogas, não é o crime, mas é a falta de Cristo no coração. Eu não vim nesta noite aqui anunciar a placa de igreja, mas eu vim anunciar Jesus Cristo, o único que tem poder para te salvar, o único que tem poder para mudar a tua vida. Qual é o caminho que você está trilhando?
Qual é o caminho que você está andando? Este caminho que vai te conduzir a qual lugar? Será que este caminho é o caminho da salvação? É o caminho da vida eterna? Ou é o caminho da condenação eterna? Qual é o caminho? O sábio Salomão, ele vai dizer que há caminhos para o homem que lhe parece bom, mas são caminhos que conduz à morte, que conduz à vida eterna. São caminhos que levam à morte. Mas Cristo Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou também a vida. Cristo Jesus está dizendo: ainda há esperança para você, ainda há esperança para a sua família, ainda há esperança para você, meu irmão, minha irmã. Assim como Cristo me salvou, Ele também quer te libertar, Ele também quer te salvar. E não endureça os vossos corações. Juventude, jovens, aceita Cristo enquanto é tempo. Nunca vi um tempo em que tantos jovens têm morrido. Antigamente os pais morriam, os filhos enterravam. Isso mudou hoje. Quem está enterrando os filhos são os pais, por causa da desobediência. Filhos que não obedecem seus pais, preferem as falsas amizades que levarão você ao abismo, que levarão você ao abismo, à morte. Quantos jovens estão nas drogas, estão no tráfico? E só existe dois caminhos. Quem entra para esta vida, a cadeia ou a morte. Mas existe também o terceiro caminho, e este caminho é Cristo Jesus. Juventude que aqui está, não endureça os vossos corações, mas se arrependam. Aceita Cristo enquanto é tempo. Aceita Cristo enquanto é tempo. Abandona o pecado, abandona o vício e aceita Cristo. Quantos jovens têm morrido nas drogas? Quantos jovens têm morrido no tráfico? E além de morrer, mata também os pais, porque os pais morrem junto. Ele me trouxe aqui para dizer para você, jovem: aceita Cristo enquanto é tempo. Ele está de braços abertos para te receber. Quando eu tive um encontro real com Cristo, eu estava fumando, mas Ele me convidou, Ele me libertou. E hoje estou aqui pregando a sua palavra, anunciando que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele também é a vida. Mas é necessário se arrepender. A Bíblia diz que existem dois caminhos, o céu e o inferno. Quem irão para o céu um dia? Os limpos de coração, os que abandonaram o pecado, abandonaram a mentira, abandonaram a prostituição, abandonaram tudo o que não presta e voltaram para Deus. Viveram uma vida de santidade um dia, vai para a eternidade. Mas para aqueles que viveram uma vida de pecado,
uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida no crime, no adultério, na fornicação. Para aqueles que viveram no pecado, se não se arrepender, hoje em vida, quando morrer, irão para o inferno, para a condenação eterna. Quando o homem morre sem Cristo, ele morre duas vezes. Ele morre fisicamente, mas também morre espiritualmente, porque ele desce. E no inferno, ele tem consciência do porquê está lá. Ele tem consciência do porquê está lá. Porque teve tempo de se arrepender e não se arrependeram. Teve tempo de se arrepender, mas não se arrependeram, não quiseram ouvir a voz do Evangelho. E serão tarde demais para aqueles que não quiseram a Cristo. Para aqueles que não quiseram a Cristo, será tarde demais. Porque no dia do juízo final, vão se ressuscitar com seus corpos imundos para se apresentar no tribunal de Cristo. E a Bíblia diz em Apocalipse: e aquele que não foi achado o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas não é a vontade de Deus que o homem se perca, mas que o homem se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos e volta para Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu volto a dizer: como está a sua alma? Como está a sua alma? Como está a sua alma diante do Senhor? Como está a sua vida diante dele? Ele está te convidando nessa noite para que você venha fazer uma aliança com ele, para que você venha renunciar ao pecado e aceitar a Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. E procure a Ele enquanto é tempo, enquanto se pode achar, e não endureçais os seus corações. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.